Boa tarde, gente. Hoje a gente vai continuar o estudo dos quadriláteros, que a gente chama de quadriláteros notáveis, que a gente já viu os paralelogramas e agora a gente vai ver os trapézios, tá? O que acontece com os paralelogramas? Eles têm lados opostos paralelos, tá? Eles vão ter sempre lados opostos paralelos, seja ele quadrado, seja retângulo, losango, enfim, todo paralelogramo tem os lados opostos paralelos. O que é lado oposto? Esse lado é o oposto desse, e esse lado de baixo é o oposto ao lado de cima. Então, os lados opostos, eles são paralelos, isso do paralelogramo, tá? Agora, nos trapézios, não acontece isso. Acontece que só tem um par de lados paralelos, tá? No paralelogramo eu tenho dois pares, eu tenho um par e eu tenho o segundo par. No trapézio eu tenho apenas um par de lados paralelos, tá ok? Vamos lá, então, ó, eu vou desenhar aqui um trapézio. Tá? A, B, C, D. Botar aqui. Tá bom. A, B, C, D. Tá bom? Esse é um trapézio. Observa que esse lado aqui, AB, ele é paralelo a esse lado. Eu vou botar CD aqui. C e D. Ele é paralelo a esse lado CD. Mas se vocês observarem, o lado AC, ele não é paralelo ao lado BD. Tá? Então, o que acontece? Isso não é um paralelogramo. Quando acontece de eu ter num quadrilátero apenas um par de lados paralelos, eu vou chamar esse quadrilátero de trapézio, tá ok? Então, o que acontece? Pela definição, o que seria um trapézio? É um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, né? Então, eu posso dizer aqui, ó, que o lado AB é paralelo, isso aqui é símbolo de paralelismo, é paralelo ao lado CD, tá? Então, deixa eu desenhar um outro trapézio melhor aqui, mas deixa eu desenhar esse trapézio aqui mais embaixo. Peraí. A, B, C e D, tá? Pronto. Desenhei mais embaixo. Desculpa, gente, eu tô com a alergia do giz. Então, nós já vimos que o lado AB é paralelo ao lado CD, mas o lado AC não é paralelo ao lado BD. E no trapézio, nós temos elementos também, tá? Eu vou chamar esse lado aqui, que faz parte dos lados paralelos, observa que ele é menor do que esse, né? Então, eu vou chamar esse aqui de base menor, tá? E essa aqui, a gente tem uma outra base, só que é maior do que essa. Então, eu vou chamar de base maior. Base. Isso é um tanto quanto óbvio, né? Os dois lados são bases do trapézio. Um é a base menor e a outra é a base maior, tá bom? E tem outro elemento que a gente chama, que é muito importante também, né? Se a gente traça aqui, ó, a gente tem a altura do trapézio. Ah, professora, a altura dele não seria isso aqui? Não. Alguém já mediu? Ah, qual é a sua altura? Peraí, deixa eu medir. Vou ficar assim, ó. Vou medir minha altura assim. Não, ninguém mede a altura assim. Você mede a altura reto, retinho. Então, da mesma forma, o trapézio, ele tem a altura dele. Por acaso, isso aqui também é altura, mas tem trapézios que todos os dois lados são assim. Então, eu estou traçando essa altura aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui, ó, de altura. É um outro elemento importante de um trapézio, tá? Então, vou botar aqui, ó. Os lados paralelos, como nós já vimos, são chamados de base. Os lados paralelos são chamados de base. Né? Como nós já vimos.
Esse lado é paralelo desse. E esses lados paralelos são chamados de base. Base menor, que é o menorzinho, e base maior, que é o maior. Isso é simples, né? Isso aí é um pouco intuitivo. Agora a gente vai ver a classificação dos trapézios, tá? Classificação ou simplesmente tipos, né? Que dá no mesmo. Tipos e classificação são os nomes dados por vários trapézios diferentes, né? Então, isso que a gente vai estudar. Vamos começar com o trapézio isósceles, né? O que lembra isso, isósceles? Isósceles, a gente estudou o triângulo, na classificação de triângulos, a gente viu que existe o triângulo isósceles. Quem é o triângulo isósceles? É aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Então, o que acontece no trapézio paralelo? Também, ele tem dois lados, os lados que não são paralelos, tá? Os lados que não são paralelos, eles são congruentes, ou seja, ele tem a mesma medida, né? Por que tem seus lados que não são congruentes? Porque os outros dois lados é uma base menor e uma base maior. Não vai ser congruente nunca, senão não vai ser trapézio. Para ser trapézio tem que ter uma base menor, com a medida menor, e o outro com a medida maior. E então, não pode ser esse. Então, quem são esses lados congruentes? São os lados que não são paralelos, né? Vou botar aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Os lados não paralelos, vou botar só isso, ó. Lados não paralelos congruentes. O que é congruente, professora? Igual, tem a mesma medida, tá bom? Tem a mesma medida. Congruente, tem a mesma medida. Isso aí não pode deixar Eu vou até desenhar um aqui, ó. Tortinho. Tá bom. Eu vou inventar uma medida aqui, ó. Vamos supor que aqui tenha 5. Aqui também vai ter 5 centímetros, tá? Os lados opostos que não são paralelos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, né? Eu tenho a base maior e a base menor, e os lados os lados que não são paralelos congruentes, ou seja, esse trapézio, ele é um trapézio isósceles. Vou botar aqui, ó. Trapézio isósceles, tá bom? Agora vamos para outro tipo de trapézio, o trapézio retângulo. Não estamos estudando retângulo, não, é o trapézio retângulo. Eu vou botar aqui retângulo, mas não é o trapézio retângulo. Aqui, ó, botei isósceles, esse é o trapézio isósceles. Trapézio retângulo, até me confundi, até me confundi aqui, fiquei falando, botei a letra diferente. Retângulo. O trapézio retângulo é aquele trapézio que tem ângulo reto, né? Ou seja, um ângulo que mede 90 graus, tá bom? Ou seja, então ele vai acontecer dele ter dois ângulos retos, sempre. Não um só não, ele vai ter dois. Para ele ser trapézio, ele tem que ter dois ângulos retos. Então vai ser, ó, vou botar assim, ó. Possui dois ângulos retos. O que é ângulo reto, professora? É o ângulo que tem 90 graus, tá ok? Vou desenhar ele ali, bem ali em cima, pra gente ter uma ideia como é que ele é. Vou botar aqui. Apagar esses isósceles pra gente esquecer dele um pouquinho. Vamos pensar agora no trapézio retângulo, tá? Vou desenhar o trapézio retângulo aqui. Ó, ele vai ter esse ângulo reto, um ângulo, ó, dois ângulos retos, tá vendo? Ele tem dois ângulos retos, ó.
90 graus, 90 graus. Então, quando acontece isso, eu falo que ele é um trapézio retângulo. Ok? Pronto. Já vimos o trapézio retângulo. Agora vamos para o último tipo de trapézio, que é o trapézio escaleno, tá? Ó, vou botar aqui, escaleno. É o nome do trapézio. Lembrando do que é um triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que tem os três lados diferentes, correto? Então, no trapézio escaleno, os lados paralelos, os lados não paralelos, que não são paralelos, eles não têm a mesma medida. Não vai ter a mesma medida. No primeiro tipo que a gente viu, que é o isósceles, os dois lados não paralelos têm a mesma medida. Mas nesse caso, os dois lados não paralelos não vai ter a mesma medida. Não vai ter. Por exemplo, ó, não, vou botar, ó, dois lados paralelos com medidas diferentes. Ou não congruente, né? Não congruente seria a forma adequada de falar aqui, mas para vocês entenderem melhor, eu botei com medidas diferentes. Pronto. Como seria um trapézio assim? Vamos botar aqui, ó. Meu desenho está muito torto hoje. Está horrível. Meus desenhos estão simplesmente horríveis. Ó, observa que esse lado, que é o lado que não é paralelo, tem uma medida bem menor do que esse aqui que não é paralelo, tá vendo? Ó. Então, esses dois aqui têm medidas diferentes. Ah, e a base maior e a base menor? Não tem nada a ver com a classificação do trapézio. A base maior vai ser sempre base maior, a base menor vai ser sempre base menor, vai sempre existir, nunca vai ser igual, vai ser sempre o maior ou o menor. O que determina o nome e o tipo do trapézio é a medida dos lados que não são paralelos. Isso é que determina o nome do trapézio, tá? É isso e se ele tem dois ângulos retos. Então, ó, essa medida é diferente dessa medida. Logo, esse trapézio é um trapézio escaleno. Ok? Então, a gente fechou aí a classificação, ou seja, os tipos de trapézio. Trapézio escaleno. Vimos os isósceles, vimos o trapézio retângulo e vimos, para finalizar aqui, o trapézio escaleno. Agora, o que nós vamos ver? Propriedades do trapézio. Não tinha propriedades dos paralelogramos? Os trapézios também têm as suas propriedades. Vou botar aqui, ó. Propriedades dos trapézios. Ok? Propriedades dos trapézios. Isso é um título, né? Que vocês com certeza já devam ter no caderno de vocês, né? Bom, eu vou desenhar um trapézio aqui. Eu vou pegar o exemplo do livro. B, C e D. Pronto. Desenho o trapézio, tá? Eu tenho esse trapézio ABCD. O que tem de diferente? O que eu fiz diferente aqui? Eu tracei um segmento de reta, tá? Exatamente que começa na metade desse segmento, que eu chamo de ponto médio, metade a gente chama de ponto médio, tá? Vamos supor que tenha 10 centímetros no total, até aqui tem 5, então é metade. Botei um pontinho aqui, chamei esse pontinho de M, aqui eu fiz a mesma coisa, medi
E no meio eu tracei um ponto que eu chamei de N, que é N é o ponto médio desse lado, que é a metade, é o ponto da metade, que divide esse lado aqui no meio. E M é o ponto que divide esse lado aqui no meio também, é ponto médio também, tá? Então, o que eu fiz? Eu tracei o segmento de reta dentro do trapézio, unindo esses pontos médios aqui, tá bom? Então, o que acontece? Eu posso dizer aqui que... Vamos supor que eu queira descobrir essa medida. Eu quero descobrir essa medida aqui, tá? Quanto mede isso aqui? Existe uma fórmula que a gente usa para achar essa medida. Vai aparecer muito em exercício para achar essa medida aqui, entendeu? Como é que a gente pode pensar? Vai ser isso, ó. MN, que é esse segmento aqui, vai ser igual... Eu vou pegar as bases, menor, a B, a medida dela, vou somar com a base maior e vou dividir por 2, tá? Ah, mas qual é o valor? Não, a gente só tá vendo a fórmula, tá bom? Eu vou dar um exemplo com números para vocês terem uma ideia. Eu estou dizendo que para eu achar a medida desse segmento aqui, é só eu pegar a medida desse aqui, somar com a medida desse aqui e dividir essa soma por 2. Quando eu faço isso, eu vou obter exatamente a medida disso aqui, tá? Através dessa formulazinha aqui, tá? Que é a fórmula do ponto médio do trapézio, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia melhor, para vocês colocarem isso bem na cabecinha de vocês, sem esquecimento. Vou pegar até um exemplo do livro que eu gosto, tá? Aqui, ó. Se eu tenho essa medida aqui, ó. Tem esse trapézio, tá? Eu tenho aqui o ponto médio daqui desse lado e outro ponto médio desse lado. Isso aqui mede 10. Esse aqui mede 18. E esse lado aqui que eu tracei mede X, que eu quero descobrir quanto é. Né? Quero descobrir quanto mede isso. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Para eu descobrir a medida desse segmento aqui, tá bom? Que liga os pontos médios. Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que MN é igual a 10 mais 18 dividido por 2. É sempre por 2, professora? Sim, vai ser sempre por 2, porque aqui, ó, o 2 é uma fórmula, então numa fórmula nunca vai mudar. Tudo que está na fórmula a gente vai colocar. Então eu boto a medida de AB, que é a medida dessa base menor, mais a medida da base maior, dividido por 2. Então eu vou dizer que MN vai ser igual a 10 mais 18, 28. 28 dividido por 2. 28 dividido por 2 vai ser igual a 14. Achei o valor de MN. Então, é dessa forma que os problemas se apresentam para mim, tá bom? É dessa forma que os problemas se apresentam. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Como é que pode aparecer um outro probleminha aqui para vocês, tá? Vou botar aqui, ó. Um outro exemplo. Vocês nem têm esses exemplos. Se vocês quiserem colocar no caderno, não tem problema. Eu acho até muito legal. Ó, aqui eu vou falar que é 6. Aqui eu vou falar que é 8. E aqui eu não sei quanto é. Vou chamar de X, tá? Ué, professora, mas a gente não tem que descobrir MN? Nem sempre, por repente MN eu tenho, mas eu quero descobrir o valor da base maior. Ué, mas eu vou usar a fórmula para isso? Sim, vai, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu fazer isso aqui, essa divisão aqui da figura, para eu poder ir distribuindo aqui minhas continhas. Senão não vai caber. Vou usar a fórmula, vou falar que MN é igual a 6 mais X dividido por 2. E agora? Eu não tenho valor de MN?
Então, onde tem MN, eu vou substituir pelo valor dele, que é 8. 8 vai ser igual a 6 mais x dividido por 2, né? Olha só. Vamos lá, esse dividido por 2 eu botei direto, não é, né? Vai só até aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aí agora uma equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Vou tirar esse 2 que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Eu vou botar assim, ó. 2 vezes 8 é igual a 6 mais x. 2 vezes 8, 16. 16 é igual a 6 mais x. Vou dividir aqui para finalizar aqui, né? Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou só trocar, pegar isso aqui, botar para cá e botar isso aqui para cá para arrumar. Eu vou falar assim, ó. Deixa eu apagar o de cima, que aí a gente continua aqui, fica mais fácil. Ó, eu vou continuar aqui, vou reescrever aqui. 16 é igual a 6 mais x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, né? X mais 6 é igual a 16. Por que você fez isso, professora? Para botar o x para lá. Porque não tem problema trocar, não vai mudar nada. Agora, quem é que eu tenho que tirar do lugar? Esse 6 aqui. X vai ser igual a 16 menos 6. X vai ser igual a 10. Pronto, achei o valor da base maior. Isso pode acontecer também de eu precisar achar o valor da base menor e eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Então, é dessa forma que se apresentam os problemas com trapézio para vocês. Já vimos os tipos, já vimos essa propriedade que é extremamente importante. Tá ok? E por hoje é só.